Olá, graça e paz. Deixa eu já ver quem está aqui conosco nessa live. Bem, vai entrando, compartilha aí em nome de Jesus, coloca o nome da sua cidade, tá bom? De onde que você está nos acompanhando. Nós queremos liberar algo sobre a sua vida. Então já compartilha, tá bom? Já compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Shalom, shalom. Glória a Deus. Quero estar compartilhando com vocês aqui algo rápido. Uma palavra para abençoar a vida de vocês. Queridos, nós bem sabemos que a unção, ela tem algumas fases, né? E uma dessas fases da unção, ela ser permanente ou ela se tornar uma unção temporária. Shalom, seja muito bem-vindo. Então, há um processo, há uma transição para que essa unção ela saia da estação de temporária e ela se torne uma unção permanente. Existem alguns princípios que nós precisamos executar, tanto para que essa unção ela cresça, tanto para que essa unção ela flua. Isso também exerce no nosso ministério, tanto coletivo como pessoal, tá? Esses princípios, e eles são inegociáveis. Então, pastor, como é que eu faço para fazer essa unção sair da condição de temporária e ela se tornar uma unção permanente? Hoje eu quero falar sobre cuidar da unção. A unção, ela precisa ser cuidada. Você precisa tratar a unção como o bem mais precioso da sua vida. Eu costumo dizer quando eu vou ministrar, olha, deseje a unção, deseje o poder de Deus, deseje a presença de Deus, como se fosse o último fôlego da sua vida. Então a gente conduz a pessoa a desejar de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Vai balançar um pouquinho porque eu estou sem tripé aqui. Tá bom? Com todo o seu entendimento, para ela ter a sede e a fome dessa unção sobre a vida dela. Então, você precisa desejar a unção. Então, essa unção, ela é preciosa. Essa unção, ela vai acelerar a sua vida. Ela vai trazer uma capacitação sobre você. Ela vai trazer uma habilitação sobre a sua vida. Ela vai te conduzir a sair de uma vida normal e a entrar numa dimensão em Deus sobrenatural, onde você vai começar a viver coisas extraordinárias no Senhor e com o Senhor, onde você vai começar a andar em lugares mais intensos, em lugares mais profundos, onde as liberações do Espírito são reais sobre as suas vidas e elas de fato são genuínas sobre você. Você vai entrar em um lugar onde as dimensões espirituais estão abertas para você conhecer as realidades de Deus. Você entrar naquele lugar que a palavra diz que o olho não viu, o ouvido não viu e nem chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam, mas ele nos revelou pelo seu Espírito que esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Então, você começa a entrar nesses lugares de profundidades, você começa a sair do momento que você está nado no rio de Ezequiel, e você entra no lugar onde o Espírito de Deus ele vai te conduzir no rio. Entenda, há um processo, há um lugar de crescimento, há um lugar de avanço. Existem momentos que você vai remar no rio, mas vai chegar num lugar nesse rio que as águas vão te conduzir para o oceano de Deus. E lá você não vai precisar remar, porque o rio vai te conduzir para o oceano. E a força das águas, das revelações do Espírito, vão te impulsionar a lugares mais intensos e mais profundos para a glória de Deus. Se você crê nisso, coloca aí, eu creio, eu quero águas profundas. Então, queridos, o que acontece? Existem alguns princípios para a gente cuidar da unção. Primeira coisa é nós termos relacionamento, termos intimidade com o Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus
que não tem intimidade com o Espírito Santo não crescerá na unção, não fará com que essa unção seja guardada, que essa unção seja protegida, que essa unção seja multiplicada. Ele poderá viver focos de manifestações dessa unção, mas essa unção vai acabar em questão de tempo, numa velocidade a qual muitos não irão perceber. Tem muita gente que operou sinais, a unção já se foi, mas essa pessoa ainda acha que a unção está sobre a vida dela. Não está, porque você não executou o primeiro princípio, ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele. Quem vai trazer vitalidade, quem vai fazer o nosso ministério avançar, quem vai fazer a nossa vida, a nossa conexão com Deus ser cada vez mais intensa e mais profunda, é o nosso relacionamento com Ele. Você vai ver que Jesus ele chama os discípulos e a primeira coisa que ele faz, ele não diz: ei galera, vou ensinar vocês aqui como operar, como ministrar, como fazer, perdão, como fazer isso e aquilo, como dar ordem aos anjos a meu respeito. Não, o que ele fez? Ele chamou para estar com ele. Então, a primeira fonte de liberações de Deus, você vai receber com Ele na sua intimidade. É lá que o seu caráter vai ser forjado. É lá que você vai começar a receber as instruções de Deus. É lá que você vai começar a ouvir aquilo que Deus está falando. Entenda uma coisa, receba isso na sua vida. Todo bom filho e todo bom ministro e ministra de Deus param para ouvir o que Deus está falando e fazer o que Deus está fazendo. Jesus entrava no barco, ia para o outro lado, ouvia o que o Pai estava falando, fazia o que o Pai falava e fazia. Então Jesus reproduzia aquilo que ele recebia na intimidade, no lugar secreto aonde ele estava. E é engraçado que depois, engraçado não, é sobrenatural, que depois que Jesus ele manifestava as coisas, milagres acontecia, ele se retirava para orar. Então ele se retirava para receber as instruções. Depois que executava, ele se retirava para colocar diante do Senhor, né, as instruções que foram estabelecidas e executadas e se preparar para receber novas instruções. Então, a primeira linha, o primeiro passo que nós precisamos ter para que essa unção seja protegida, cuidada na nossa vida e que ela venha crescer e se tornar permanente, é ter intimidade com Ele. Amém? Segundo passo, você precisa ter uma vida consagrada a Ele. Consagração significa se separar para o Senhor. Quando você jejua, quando você gasta um tempo com o Senhor, você está se consagrando, você está se santificando. Então, uma vida de consagração precisa ser real na vida de um filho de Deus. Pastor, não é só no ministro, não, é na vida de um filho de Deus. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer é ativar sua realidade como filho, para depois liberar a sua ação como ministro de Deus. Todos nós somos ministros de Deus. Alguns foram chamados para ofícios específicos, mas todos nós somos filhos e ministros do Senhor. Ministros da nova aliança, ministros da reconciliação. Então você precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. Próximo passo, o que eu preciso ter? Uma vida de oração. Eu digo uma coisa, não confie em quem não ora. Exatamente isso. Não confie em uma pessoa que não tem uma vida de oração. Porque se ela não tem uma vida de oração, ela não está sendo guiada por Deus. Cuidado, pode parecer as instruções de Deus, mas quem não ora não tem uma vida guiada por Deus. Você vai perceber que toda vez que os discípulos iriam buscar uma revelação, ou Jesus iria buscar uma instrução, ele se consagrava, ele orava para receber as direções do próprio Espírito de Deus. Romanos vai dizer, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, querido, mediante a isso, nós já sabemos que a oração
Ela vai nos conduzir a esse lugar onde nós vamos receber as instruções do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. A oração, ela muda você. A oração, ela me muda. A oração, ela transforma o nosso caráter. A oração, ela transforma a nossa identidade. A oração, ela nos alinha. A oração, ela nos faz andar segundo as vontades de Deus. A Bíblia fala bem assim, ó: invoca-me e eu vos farei orar, e eu ouvirei a sua voz. Então, quando nós invocamos e ele nos faz orar, gera essa fome, porque nós começamos, damos um passo de atitude, ele ouvirá a nossa voz. Então, você não pode abandonar esse lugar. Eu não confio em uma pessoa que não ora, perdão. Quanto tempo você ora? Eu oro 10 minutos por dia. Não, está limitado para ouvir a voz de Deus. Você precisa executar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A Bíblia fala orai em todo tempo no Espírito. Libere cânticos espirituais, salmos, ore em outras línguas. Há uma chave. Esse é o próximo passo. Ore em outras línguas. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós recebemos a sabedoria de Deus em espírito. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, a nossa fé santíssima é edificada. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós falamos mistérios com Deus. A Bíblia diz que quando nós oramos em língua, o meu espírito ora bem. É nesse lugar que você recebe a sabedoria de Deus. É nesse lugar que você recebe os mistérios de Deus. É nesse lugar que você recebe as revelações intensas, profundas e genuínas do próprio Deus. O próximo passo são vários, mas hoje eu quero compartilhar só isso com vocês, tá? Adoração. Tenha uma vida de adoração ao Senhor. Adorar é reconhecer quem Ele é. Louvar é reconhecer os seus feitos. Adoração é reconhecer quem Ele é. Quando você reconhece o caráter do seu Pai, quando você declara que Ele é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam no templo declarando que o Senhor é bom, todo o templo se encheu da Shekinah, da glória habitável, da Kabod, o peso de glória, a glória onde a presença dele chega, ele mesmo chega. Existem 3 níveis de glória. Amém? Existem 3 níveis de glória, existem 3 tipos de revelações de glória na Bíblia. Em outro momento eu gravo outra live ou um vídeo sobre isso, falando sobre os 3 tipos de glória. Você vai ficar maravilhado com isso. É uma revelação sobrenatural do Espírito. Então, quando você adora, a glória dele vem, a glória habitável dele vem. E aí tudo muda, tudo é transformado, porque você não consegue fazer mais nada a não ser se prostrar e contemplar de forma tangível a presença dele. É nesse lugar que nós precisamos permanecer todos os dias. E o último passo que deve ser executado por todo filho de Deus, outras religiões executam isso, então há um segredo dentro disso, que é o jejum. O jejum, ele não muda Deus, pelo contrário, o jejum deixa você sensível ao mundo espiritual. A sua sensibilidade, você se abre para que Deus ele toque em você, ele mude aquilo que precisa ser mudado. Você entra no nível do seu homem espiritual, ativado e sensível, e começa a compreender as dimensões de Deus. Tudo aquilo que eu falei lá no começo, você começa a compreender, porque agora você está sensível, não existe barreira, não existem limites. Pelo contrário, você está aberto para que Deus acesse você, para que Deus acesse o seu coração, para que Deus ele acesse a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você que chegou agora, shalom, Deus te abençoe. Volta lá e assiste no começo. Eu quero orar por vocês nesse momento aqui agora, tá bom? Eu quero orar para que o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria e da revelação impulsione vocês a essa dimensão. Feche seus olhos aí onde você está, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos e filhas. Eu libero, Pai, o fluir do teu Espírito sobre cada um deles, tocando, Senhor, da ponta da cabeça às plantas dos pés. Que o teu Espírito, Pai, acesse os corações deles.
o espírito deles, impulsionem, Pai, eles a viverem essa realidade, a contemplarem essa dimensão, a entrarem, Pai, nessa profundidade onde eles aprenderão a cuidar da unção, até que essa unção se torne permanente, e após ela se tornar permanente, eles continuarão cuidando da unção do Teu Espírito. Pai, nos ensina a valorizar a unção, nos ensina a reconhecer a unção, nos ensina, Pai, a se submeter à unção. Espírito Santo, eu libero sobre os teus filhos o toque da tua unção, o toque do teu poder. Revela a eles, Pai, as dimensões do Senhor. Revela a eles o coração deles para que sejam alinhados, para que eles possam entender e perceber a importância de cuidar da unção do Espírito. Em nome de Jesus. Que o Pai te abençoe. Compartilha essa live, comenta aí, envia para o máximo de pessoas que você puder, queridos. Se inscreve aí no canal, tá bom? Em breve nós vamos então estar voltando aqui, terminando algumas séries sobre a unção. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste. É algo impressionante. Depois eu quero falar como identificar a unção na nossa vida, tá bom? Que o Pai te abençoe, que o Pai te guarde, que o Pai te prospere e que seu coração seja sempre generoso para você ter, semear, honrar e plantar. Amém? Deus te abençoe. Sucesso. Até a próxima. Fica na paz. Shalom.